Perder para o Flamengo como mandante, o Santos sendo visitante, não é surpresa. É um placar, é um resultado normal dentro do que o futebol é, mas rapaz, mesmo assim, que derrota! Essa derrota machuca demais. Fala aí, seus peixão, beleza? Vamos lá, vamos falar da derrota do Santos para o Flamengo no Maracanã. 3-1. Cara, nem o jogo acabou 3-1, podia ter acabado 4 para o Flamengo, ou o Santos ter feito um segundo gol, sabe? Podia ter acabado 3-2. O Santos poderia ter vencido o jogo. O jogo era 1 até 1-0 para o Santos. O jogo era 1. O jogo era do Santos. O Santos estava jogando melhor, né? Jogando a retranca. Sejamos justos, né? O Flamengo tentando crescer no campo de ataque, o Santos retrancado, bem posicionado na defesa, parecido com a postura que o Santos teve diante do Flamengo, mas o Santos fez 1-0 e parou de jogar, e aí vem a superioridade técnica que o Flamengo tem, é evidente, eu não vou ficar discutindo isso ou desmerecer a vitória do Flamengo, falar que não foi pênalti do Barreal, gente. Sim, sejamos honestos, né? Mas se fosse ao contrário, a gente não tem que se basear nisso, tem que se basear no que acontece. Foi pênalti, e o pênalti tem que ser marcado. Se não fazem o contrário, é culpa da arbitragem, é culpa dessa péssima arbitragem, mas o Daronco nesse ponto acertou, tá? Vamos falar do jogo, tá bom? Óbvio, estou aqui com a camisa do Santos das seleções, a Itália, outro time ficou no passado, as glórias são do passado, parou de ser importante, parou de fazer diferença, é muito tradicional, é gigante, é multicampeão, mas tudo isso ficou para trás, porque a representatividade atual é irrisória. É triste falar isso, mas é isso que o Santos virou, cara. Não só por causa da derrota, é toda a conjuntura, esse péssimo trabalho de diretoria, tudo que a gente já critica há muito tempo, tudo se soma na hora que essas coisas acontecem, tá? Mas claro, eu tenho que falar da melhor loja de todos os tempos desse país, que sai da Galacta, que é a Foot Fanatics, né? Que essa camisa da Itália está lá. Não foi para a Copa do Mundo, mas a camisa é lindíssima. Essa camisa da Itália é maravilhosa. Também temos lançado agora a camisa da Bélgica, que está lá também na Foot Fanatics. Tá? O link está na descrição. Essa camisa linda da seleção da Bélgica, que vai para a Copa do Mundo, né? Que essa é a camisa reserva da Bélgica. Essa aqui do País de Gales é um espetáculo também. Olha só, camisa do País de Gales, não vai pra Copa, né? Tanto que o símbolo da Adidas aqui, ó, ele é meio... Ele tá na cor da camisa, emborrachado, lindíssimo. Camisa de manga longa, linda, 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 espetacular também. Tem lá na Foot Fanatics, tá? O link está na descrição, tá bom? Clica no link da descrição, no QR Code aparecendo na sua tela e vai lá pra FUT. Tem 7% de desconto no nosso cupom aqui, Peixão na FUT 7, tá? Ele se soma a outros descontos, é um cupom cumulativo, mas ele não funciona em produtos de lançamento, que são os casos dessas camisas aqui. Por exemplo, essa camisa aqui do Santos, que é azul, que o Santos jogou hoje e perdeu pro Flamengo, essa camisa é a troca de temporada. Então, ela já está com desconto dentro da FUT Fanatics e você consegue adquirir ela com mais 7% de desconto, o Peixão na FUT 7, tá? Além disso, a FUT Fanatics tem entrega super rápida. Todos os produtos da FUT Fanatics, do mais barato ao mais caro, são originais, tá bom? E tem cashback. Sim, a FUT Fanatics tem cashback, onde você acumula pontos, né, dinheiro que você pode trocar por produtos caso você vá comprando, tá bom? Você pode usar sempre que quiser o nosso Peixão na FUT 7 com um produto ou 50 mil produtos, fica a seu critério, tá bom? Link na descrição. Vamos lá, vamos falar desse jogo, tá bom? Vamos falar dessa derrota. Realmente, quando tem uma derrota, a gente fica muito mais tendencioso para as críticas, e eu acho que as críticas merecem ser feitas sim, mas tivemos coisas boas nesse jogo, tá? Tivemos coisas boas. A escalação inicial eu fiquei bem cabreiro, como diria Luiz Bossa, fiquei cabreiro, meu. Fiquei cabreiro mesmo, porque eu achei que o Santos não ia conseguir jogar, e o Santos conseguiu jogar. O Santos conseguiu anular completamente o primeiro tempo, o Santos anulou o Flamengo completamente. O Flamengo não jogou no primeiro tempo. O Santos conseguiu controlar o jogo a partir da defesa, e as escapadas do Santos foram mais perigosas do que os ataques do Flamengo no primeiro tempo, tá? E foi assim, essa foi a toada do jogo. Tanto que o jogo se encerrou com 17 finalizações pro Flamengo e 16 pro Santos. Então o Santos teve boas escapadas, né? Óbvio que muitos chutes do Santos foram péssimos, né?
alguns chutes do Tassiano, outros do Escobar, sem direção, sim, mas assim, o Santos finalizou, o Santos não deixou de jogar mesmo jogando na defesa, tá? Foi um time que amarrou o jogo, um time que demorou para bater tiro de meta, o Santos fez catimba, coisas que eu não gosto pessoalmente, só estou dizendo que isso aconteceu ao longo do jogo, então o Santos fez tudo isso e conseguiu fazer um primeiro tempo onde ele encaixotou o Flamengo, não deu espaço para a criação do Flamengo, a Arrascaeta não conseguiu fazer boas jogadas, né? Os atacantes do Flamengo, o Pedro ficou bem encaixotado entre o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, que de novo fez uma grande partida, mesmo com o Santos levando 3 gols, o Veríssimo fez um grande jogo mesmo. O Veríssimo fez 3 partidas espetaculares com a camisa do Santos, tá? Essa um pouco abaixo das outras anteriores, mas ele ainda assim jogou muito bem. De novo, pra mim, foi o melhor jogador do Santos em campo, tá? Ele e o Lautaro Dias pelo gol, tá? O Lautaro Dias fez uma partida boa mesmo, tá? Errou alguns lances, né? Depois do Santos fazer um gol, ele teve uma chance ali que ele foi atabalhoado, mas eu acho que ele fez uma partida boa no arranque, na velocidade. Não gosto dele, pra mim ele não estaria jogando mais pelo Santos, mas sendo honesto, ele fez um bom jogo, tá? Então eu não vi só problemas no desempenho, nos jogadores que foram ao campo, tá? E só pra citar, o Santos começou o jogo com o Brazão no gol, Zé Ivaldo de lateral direito, personagem importante, tá na capa do vídeo, né? Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar na zaga, né, na defesa. Oliva, Gustavo Henrique como dupla de volantes, Gabriel Bontempo como meia pelo lado direito e Barreal como meia pelo lado esquerdo. Barreal também é um personagem importante aqui e tava fazendo um bom jogo, cara, até o pênalti que ele comete, tá? Tassiano e Lautaro Dias como dupla de ataque. O Lautaro voltando um pouco mais e trocando com o Tassiano. Realmente foi uma dupla de ataque. O Santos teve realmente 2 linhas de 4 e uma dupla de ataque. O Santos teve meias, coisa que a gente sempre pede. Então eu acho que o Cuca acertou na escalação. Eu não teria colocado o Tassiano e o Lautaro Dias, eu teria colocado o Moisés e o Gabriel. Se eu fosse escolher, seriam essas as minhas escolhas, né? Tanto que o Moisés entrou bem, mesmo assim entrou bem de novo. Teria colocado esse time titular, mas eu acho que ele quis vencer pela força física tanto do Lautaro quanto do Tassiano, pela disputa do pé de ferro, pela disputa pelo alto. Isso acabou funcionando, então não dá pra criticar a escolha do Cuca, porque no primeiro tempo isso funcionou. O Santos funcionou no primeiro tempo. Teve um encaixe de marcação, o Gustavo Henrique estava bem, o Oliva estava bem, o Bontempo estava escapando bem pela direita, o Barreal estava escapando bem pela esquerda, fechando os espaços. Quando o Santos se defendia, o Bontempo afundava como lateral direito, ou o Gustavo Henrique afundava como lateral direito, o Bontempo fechava no meio, o Zé Ivaldo fechava no meio como terceiro zagueiro, o Veríssimo centralizava como um líbero ali, o Luan Pérez pela esquerda e o Escobar na outra. Então o Santos fechava num 5-4-1 muitas vezes quando estava sem a bola, com o Flamengo atacando. Então esse sistema de defesa do Santos funcionou, cara. Funcionou. Então a gente tem que coletar coisas boas que funcionaram para aplicar em outras partidas que vão ser mais acessíveis, entre aspas, para o Santos poder vencê-las. Tá? O Santos teve chance de vencer esse jogo, de verdade, cara. Foi 3-1 pro Flamengo. O Flamengo é mais time que o Santos. O Flamengo mereceu vencer pelo segundo tempo, depois do primeiro gol do Santos, o Flamengo tomou conta do jogo. O Flamengo marcou 4 gols, chutou bola na trave, um gol foi anulado corretamente por impedimento. O outro chute na trave que não foi contabilizado nas estatísticas, eu acho que não estava impedido, que é o lance do Bruno Henrique, e depois não ia ser gol porque o Bruno Henrique chuta na trave e o Carrascal perde o rebote, ele chuta pra fora. Eu acho que não estava impedido. Pra mim entraria na conta, né? Mas o lance acabou invalidado por impedimento, já que a bola saiu, então, né? Acabou isso. Mas o Flamengo chutou 2 bolas na trave e marcou 4 gols, né? Não quer dizer que o Santos não tenha tido chances boas também. O Santos teve chances boas, não acho que tão contundentes quanto as do Flamengo. Tá? Não só com os 3 gols, mas essas chances claras aí que criou. Mas se fosse justo, chances claras e tal, tudo que foi criado, se fosse um 5-3 não seria nenhum absurdo, né, pro Flamengo. Então por isso que no meu ponto de vista, com o segundo tempo, com as chances criadas, com o volume de jogo que o Flamengo conseguiu impor ao Santos depois do Santos fazer 1-0, o Flamengo fez por onde para vencer. Tá bom? Mas dito tudo isso, o primeiro tempo do Santos foi muito bom, muito encaixotado. Mesmo eu não sendo fã de um time que é muito defensivo, eu entendo que certos jogos você precisa se defender mais, porque do outro lado tem um time melhor e mais qualificado que o seu. E é isso que aconteceu. O Flamengo é melhor e mais qualificado que o Santos, mas a diferença é muito grande entre os dois times, né? Enfim, o Santos encerra o primeiro tempo jogando melhor, com chances mais contundentes do que o Flamengo, né? Poderia ter saído com 1-0. E tem um detalhe que eu quero citar aqui. A falta do Ayrton Lucas no Gabriel Bontempo, que ele dá aquele chute no peito do Gabriel Bontempo. Se tem um erro de arbitragem nessa partida, pra mim é esse.
Porque no meu ponto de vista, aquele lance é passível de cartão vermelho. Não porque o Ayrton Lucas foi violento, porque ele não foi violento, mas foi uma imprudência do Ayrton Lucas. Ele não pega a bola, ele acerta um chute no peito do Gabriel Bontempo, né? E eu acho que o Daronco até tá encoberto pelo lance, porque ele não dá nem falta. Ele manda o lance seguir. E aí cabe ao VAR chamar para analisar. No meu ponto de vista, para cartão vermelho. O VAR, óbvio, deve ter entendido que foi uma falta, no máximo passível de cartão amarelo, e não chamou o Daronco para ver. Então ali é lance para o auxiliar chamar o Daronco, porque ali o auxiliar tá de frente pro lance. O auxiliar ter visto esse lance e ter ignorado, pelo menos ter para marcar a falta, é um erro gritante do auxiliar. Né? E eu não sei qual deles é, então eu não quero dizer, mas vou dizer o nome dos dois, né? Já porque é fácil. De um lado tava o Michael Stanislau, do outro tava o Thiago Americano Labs. Eu não sei qual dos dois não deu essa falta, porque foi muito falta. No mínimo para cartão amarelo. Então era um lance do assistente de dar, porque ele estava de frente pro lance, ele viu claramente o Gabriel Bontempo tirando o lance e o Ayrton Lucas, de maneira imprudente, chutando o peito do Gabriel Bontempo. No meu ponto de vista, para expulsão. Não porque era o último homem, porque era uma jogada que acabou sendo ríspida o suficiente para passível de cartão vermelho, que o VAR deveria ter se metido. Não se metendo, o árbitro assistente deveria ter assinalado pelo menos a falta e ter notificado o Daronco, que eu acho que ele estava com a visão encoberta do lance, por isso ele não deu. Eu não critico o Daronco por esse lance, tá bom? Esse pra mim foi o único erro de arbitragem no jogo mesmo, assim. Olha, isso aqui é contundente. Pra mim foi esse, tá? E o Santos estava melhor no jogo. E era no começo de jogo. Poderia ter tido um cenário diferente pra partida. Mas longe de mim dizer, olha, o Santos foi prejudicado, roubado, e por isso o Santos não venceu o jogo. Não, e é por isso que o Flamengo venceu. Não, tá? Só tô dizendo que esse lance me chamou a atenção. No resto, foi normal. Jogadas normais, faltinhas são dadas, outras não são. Tudo normal dentro de um ambiente de jogo, tá? Segundo tempo, o Santos continua melhor, volta com o mesmo time, continua melhor. E numa das escapadas, o Lautaro Dias faz um lindo gol. Ele ganha na velocidade do Léo Pereira, né? Do Léo Pereira que ele ganha, não é do Ortiz. Ele ganha na velocidade do Léo Pereira. Consegue dar um chute lindo para fazer 1-0 pro Santos. Até esse momento, até o primeiro gol do Santos, o Santos vencia e merecia vencer. Vencia com contundência. Tava melhor que o Flamengo no jogo. A torcida do Flamengo tava vaiando o próprio time, né? Então, o Santos estava se aproveitando da pouca produtividade do Flamengo e estava conseguindo jogar completamente no erro do time adversário. O Santos fez um gol e a sensação que se teve é que o Santos sentou em cima do resultado e achou que estava tudo certo, que ia ser assim. Não tentou mais jogar. E o Flamengo foi crescendo. Logo em seguida acontece o gol do Léo Ortiz, que o Brasão faz uma linda defesa, né? O Léo Ortiz, depois que bate-rebate, acaba fazendo um gol. Só que o lance estava impedido. E aí tem um outro erro de arbitragem. Porque o gol é anulado pelo VAR, o Daronco autoriza o Santos a sair para o jogo, o Santos sai para o jogo e os jogadores do Flamengo fazem pressão, não permitem a saída de jogo, o Daronco volta e manda reanalisar o lance e o gol acaba realmente anulado. Mas assim, se você autorizou o reinício do jogo, você não pode voltar atrás mais. Né? O gol foi anulado porque efetivamente, mesmo tocando ou não na bola, o Léo Ortiz participa do lance, ele ataca o lance. É por isso que se caracteriza o impedimento, não é tocar na bola, é participar do lance, ir em direção à bola. Se você se aproveita da posição para ir em direção à bola, mesmo estando impedido, você tem que dar o impedimento no lance. Por isso que ele foi anulado. Só me chamou a atenção esse lance também de ceder à pressão de um lance que já não poderia mais voltar atrás. Mas foi voltado atrás, analisado novamente, tiveram uma segunda chance e o Flamengo teve o gol anulado. Depois disso, o Zé Ivaldo, cara, aí vem o Zé Ivaldo, porque, cara, eu não vou nem falar, olha, o Escobar deixou cruzar, cara, é do jogo, eu entendo, às vezes vai conseguir cortar, às vezes não. Eu não gosto de olhar o jogo só pelo erro do nosso time, só pelo erro. Olha, o zagueiro deixou de fazer o lance. Olha, o lateral não marcou direito. Eu não consigo olhar o futebol só dessa maneira. Óbvio que existem erros crassos, que é o que eu vou falar do Zé Ivaldo aqui. Mas por mais que eu seja crítico ao Escobar, eu nem acho que ele jogou bem. Ele não, eu vou falar, pô, ele falhou na marcação. O cruzamento é muito bom. Só que o Zé Ivaldo, o erro desse lance é, em cima do Pedro,
Ele tem a mesma estatura do Pedro, né? O Pedro acho que tem 1,86, o Zé Ivaldo tem 1,90 m. Então, assim, são jogadores de estatura parecida. O Zé Ivaldo, ele nem pula com o Pedro. O Pedro pula sozinho e absoluto no lance. O Zé Ivaldo tá junto do Pedro. Dá pra falar, pô, o Zé Ivaldo tava longe. Não, ele estava junto do Pedro, estava olhando pro Pedro. A minha sensação olhando o lance é que o Zé Ivaldo fez a segurança do Pedro para que ele pudesse cabecear sem problemas. O Zé Ivaldo cerca o Pedro, né? Se tivesse alguém chegando perto do Pedro, o Zé Ivaldo não ia permitir que isso acontecesse. A minha sensação era que o Zé Ivaldo era o segurança do Messi quando algum fã tenta falar com o Messi. Ele sai correndo e protege o Messi. O Zé Ivaldo fez isso com o Pedro. Ele protegeu o Pedro de qualquer infortúnio que ele poderia passar para ele poder cabecear absoluto e empatar o jogo para o Flamengo. Nesse momento o Flamengo já estava merecendo um empate, porque o Flamengo estava pressionando o Santos. Jogou o Santos para trás, mas conseguiu trocar passes. O Flamengo começa a mexer no time, o Leonardo Jardim mexe no time, e aí, cara, entra Paquetá, e o Paquetá entrou bem pra caramba, né? O Plata entrou bem pra caramba no lugar do Carrascal, o Luiz Araújo depois entra bem, o Bruno Henrique entrou bem pra caramba no lugar do Samuel Lino, tá? O Samuel Lino não jogou nada, o Bruno Henrique entrou muito bem. Então, assim, o Flamengo começa a criar volume de jogo com contundência, e o Santos não consegue fazer mais nada, né? Enfim, o Zé Ivaldo faz essa cagada. Logo em seguida, é a vez do Barreal, que estava fazendo um bom jogo. O Barreal estava bem. E o pênalti do Barreal no Arrascaeta, gente, foi pênalti. Não tem conversa. Ah, se fosse o contrário. Foi pênalti, cara. Foi pênalti. É pênalti claro. O Barreal pega no ar, cara. Ele roda o Arrascaeta no ar. Ele faz um balé ali com o Arrascaeta. E é pênalti. Ah, mas na Libertadores, na final da Libertadores, o Flamengo fez um pênalti assim, o Jorginho fez um lance assim no Gustavo Gomes e não foi dado o pênalti. Mas aí é um erro da arbitragem. Quando ele acerta, você tem que falar, pô, acertou. Não falar, olha, ele errou lá, tinha que errar aqui também. Entendeu? Então assim, foi pênalti. Tem que ser marcado. Se não fosse dado pro Santos um lance desse, eu ia achar um absurdo, eu ia achar um assalto. Do mesma maneira que se fosse reanalisado o lance do impedimento e fosse dado o gol do Léo Ortiz, eu ia achar um assalto. Mas não, a justiça tem que ser feita. A gente tem que torcer para que o futebol seja justo. Nesse caso do pênalti em cima do Arrascaeta, foi pênalti. Se ele cavou ou não, foi pênalti. O Barreal foi infantil e foi burro para fazer um pênalti em cima do Arrascaeta, que o Jorginho bateu muito bem. Quase que o Brasão pega. Talvez o Brasão tivesse pego se ele não tivesse dado o pulinho que o Veloso critica. Talvez. Mas o Brasão, no meu modo de vista, quando ele dá esse pulinho, é para dar impulso, para tentar chegar mais forte no canto. Enfim, o Jorginho é um grande batedor de pênaltis, dos melhores do mundo, e bateu o pênalti com muita categoria. Inclusive, ele até fala no final na entrevista, ele fala, pô, eu falei pro Brasão, quase pegou, hein? Porque o Brasão falou assim, ó, eu sei como é que você vai bater. E o Brasão realmente acerta o canto, né? E ele fala, foi por pouco. Então, a provocação normal de jogo ali, né? Uma brincadeira, que acho tudo certo. O Jorginho bateu muito bem, fez o 2-1 pro Flamengo, e o Flamengo continuou com o volume de jogo. O Santos mexe no time, né? O Cuca mexe no time. Aí entra o Rolezer, primeiro ele bota o Moisés no lugar do Tassiano e bota o Gabriel no lugar do Zé Ivaldo, né? E o Gustavinho vai pra lateral direita, é isso, né? O Gustavinho vai pra lateral direita, o Gabigol meio que vai funcionar como um meia, o Moisés entra como um ala pela esquerda, um segundo atacante pra dobrar ali com o Lautaro Dias, o Moisés entra bem. Eu acho que o Gabriel não entrou mal, acho que ele jogou muito longe do gol. Ele jogou muito longe, ele jogou mais pra criar. Então tem que ele tava carregando a bola do meio de campo pro ataque, porque tava lá o Moisés e o Lautaro Dias à frente, né? O Gustavinho fecha pelo lado direito e ele não deixa mais o Flamengo subir tanto. O Bruno Henrique passou a ter mais dificuldade, tanto que ele centraliza depois quando o Luiz Araújo entra. Porque na lateral direita, que o Zé Ivaldo tava cedendo muitos espaços, o Gustavinho não tava deixando mais tanta coisa acontecer, né? Mas as mexidas não surtem tanto efeito pro Santos, né? O Flamengo continua melhor até que o Plata faz uma jogadaça, né? Faz uma jogadaça e o Paquetá faz um lindo gol, cara. Se o do Lautaro Dias a gente exalta porque foi um lindo gol, o gol do Paquetá também foi lindo, cara. Foi uma jogada muito bonita do Plata e o Paquetá bate no ângulo, sem chances pro Brasão, 3-1 pro Flamengo. Placar justo, tá? O segundo tempo do Flamengo em volume de jogo acabou superando o controle que o Santos teve no primeiro tempo até o momento do gol, né? Aí você vai contar chances contundentes, o Flamengo teve mais, por isso que o Flamengo saiu vitorioso. O Santos não conseguiu ter chances tão contundentes quanto o Flamengo ao longo do jogo, tá bom? Depois o Santos tem uma outra chance, com o próprio Lautaro Dias que ele bate pra fora, tem uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, que eu acho que é o Rolezer já que cobra, e o Veríssimo
dá uma cabeçada extremamente perigosa e o Varela acaba salvando, já estava 3-1, quase o Santos consegue o 3-2, podia criar mais uma dificuldade, teve 12 minutos de acréscimo, mas não foi o suficiente. Placar final 3-1 pro Flamengo, né? Dá pra entender. Mas como eu disse, tem coisas boas, né? E as coisas boas é citar Veríssimo muito bem, tá? Muito bem no jogo. Acho que o Luan Pérez também, apesar de ter tido dificuldades, eles foram bem como dupla. O Zé Ivaldo muito mal, tá? Completamente inseguro, não dá pra confiar. Na hora que precisou dele, de novo ele entregou, né? O Pedro é um baita centroavante. Eu acho ele um 9 que eu adoraria ter no meu time, de verdade. Só que o gol dele, por mais que ele tenha mérito de subir e cabecear com imponência, o Zé Ivaldo não pulou junto, né? Não vou nem falar do cruzamento. O cruzamento foi muito bom, mas o Zé Ivaldo, como ele participa do lance, foi bizarro, né? Bizarro. O pênalti do Barreal não tenho o que falar, muito pênalti. O gol do Paquetá, a jogada do Plata foi muito bonita. O Escobar, desses jogos do Cuca, foi o que ele foi pior. Eu acho que ele jogou bem contra o Remo pra caramba. Acho que ele jogou bem contra o Cruzeiro. Nesse jogo ele sofreu bastante, errou passes completamente bizarros, como ele geralmente erra. Né? Não é um jogador pra gente confiar como titular do Santos. Né? Tomara que o Cuca esteja observando o Gonzaga e esteja treinando ele para ele poder naturalmente substituir o Escobar e criar ser um lateral mais contundente do que o Escobar é. Oliva e Gustavinho, tenho gostado dos dois. Eu acho que enquanto os dois estiveram juntos com vigor físico, o Flamengo não conseguiu criar pelo meio. Os dois fecharam os espaços muito bem, né? Entre os meias, o Bom Tempo fez uma partida só regular. Eu acho que ele estava até nervoso no jogo. Não foi uma grande partida, mas longe de ser uma partida horrível, não funcionou nada, fez tudo errado. Eu tenho até uma jogada no primeiro tempo que me chama a atenção do Bom Tempo, que ele se desvencilha da marcação do Ayrton Lucas, ele toca a bola pro Tassiano, passa pra receber, o Tassiano chuta pra lateral, cara. Assim, bizarro, assim, bem longe do Bom Tempo. Então esse tipo de jogada me chama a atenção, porque você fala assim, pô, ele sabe o que tem que fazer. Aí o Tassiano também sabe o que tem que fazer, mas não consegue executar. O Bom Tempo consegue. Esse tipo de lance me chama a atenção, tá? Mas eu acho que o Bom Tempo, jogando pelo lado direito, tendo um meia ali para ele conseguir construir, tende a funcionar. Eu acho que o Cuca tem que insistir nele como esse meia pelo lado direito, mas não só aberto, num meia que fecha para criar. Talvez pensar na dupla Bom Tempo e Miguel jogando juntos, né? Com o Neymar de segundo atacante, e aí o Gabriel na frente, ou o Tassiano, enfim. Né? Pensar nesse arranjo, o Moisés, o Neymar de falso 9. Pensar nesse arranjo, não com o Rony, tá ligado? Não com esses caras, né? Com o Lautaro, com o Bom Tempo e o Miguel como meia, sabe? Em vez do Barreal, testar o Miguel como meia, eles se aproximarem também, não jogarem tão distantes um do outro, eu acho que tem a tendência de funcionar. O Barreal até o pênalti fazia um ótimo jogo, o pênalti destruiu a partida do Barreal completamente, ele estava fazendo um bom jogo, quase faz um gol no primeiro tempo também, né? O Tassiano, eu acho que ele fez uma partida de briga, mas eu não gosto dele, então é difícil eu ficar elogiando o Tassiano, aí vai muito no meu gosto pessoal, eu tenho que entender também que às vezes eu preciso elogiá-lo, mas é o cara que é o jogador de atacar espaço, cara. O Tassiano não é um cara de criar jogadas, ele ataca espaço, aproveitar infiltração na área, literalmente atacar o espaço mesmo, né? Onde tem uma lacuna ele se enfia ali no meio e faz as jogadas dele. Quando ele sai pra tabelar essas coisas, ele acaba errando uns passes meio bobos, né? O Lautaro Dias, como eu disse, eu acho que ele fez um bom jogo, não gosto dele, mas ele fez um bom jogo, não só pelo gol, pela participação, ele acertou mais lances do que o Tassiano, não só o gol, outros lances mesmo de puxar contra-ataque, teve uma outra no segundo tempo, que se ele consegue passar pelo Léo Ortiz, seria outra chance clara do Santos, né? Tava 2-1 pro Flamengo já, ele poderia ter empatado naquele lance. Mas enfim, dos que entraram, o Arão entrou com 50 quilos de cada lado na bunda dele, tá pesado pra caramba, lerdo pra caramba, né? Entrou ali pra fechar o espaço. O Zé Rafael entrou já no final, acho que não tem não nota. O Gabriel acho que entrou ok, tem nada pra... Olha, fez isso, elogiou, não criou nada demais, né? Foi vaiado pela torcida do Flamengo, inclusive. O Moisés entrou bem, gostei da entrada do Moisés, criou algumas jogadas, mas o Roleiser, meu amigo, velho, eu tenho que falar, cara, já elogiei muito, já falei, pô, o cara tem talento, o cara é diferente. E eu vou explicar o meu negócio com o Roleiser. Eu fundei o canal Gold, pra quem não saiba, né? O canal Gold que existe hoje lá, ele foi fundado por mim e pelo Rafael, depois nós vendemos para a empresa que toma conta hoje. Aliás, a empresa que comprou e depois vendeu para outra empresa. Mas enfim, a gente fundou o canal Gold. Então, no começo do canal Gold, por um ano, eu trabalhei lá como comentarista. E nesse ano, nós tivemos a Copa da Argentina para cobrir. E, coincidentemente, eu trabalhei nos jogos do Estudiantes algumas vezes. E o Roleiser jogou naquele time.
E naquele time, 2 jogadores me chamavam muito a atenção. O Roleiser, que era o camisa 10 daquele time, treinado pelo Eduardo Domingues, que hoje é técnico do Atlético Mineiro, e o Eros Mancuso, lateral esquerdo, mas também jogava na direita, que foi pro Fortaleza posteriormente. Os dois me chamavam muita atenção. E o Roleiser, naquele Estudiantes, realmente jogava muita bola mesmo, né? Tanto que o Rodrigo Garro, que foi pro Corinthians, que é um cara que deu certo, mais certo no Corinthians do que o Roleiser no Santos, assim, não tem nem comparação de um com o outro. O Garro, ele não era tão falado assim. O meia bom do campeonato argentino, do futebol argentino, era o Roleiser. O Roleiser era o camisa 10 exaltado. Ele fez base no River, acabou rodando, foi parar no Estudiantes. E ele era o cara que fazia a diferença. Ele era o cara que fazia aquele time do Estudiantes funcionar. E realmente ele jogava muito bem naquele time. Tanto que o Roleiser vai pro futebol europeu, contratado pelo Benfica por 14 milhões de euros. E o Garro vai jogar no futebol brasileiro, né? E foi contratado por 5 milhões de dólares, se eu não me engano. Então, assim, existe nessa lacuna uma discrepância de valores, porque um prometia muito mais que o outro. O fato é, o Garro foi pro Corinthians e deu certo, né? Hoje ele oscila mais, tem problemas físicos e tal, mas enfim. O Garro foi pro Corinthians e funcionou. O Roleiser foi pro Benfica e não funcionou. Só que aí eu pensei, pô, o Roleiser vendo pro Santos, se ele conseguir fazer o que ele fazia no Estudiantes, que querendo ou não, o futebol argentino tem um nível interessante, pô, show, o Santos tá contratando um excelente jogador. Essa foi a minha análise. Por isso que eu pedia muito o Roleiser. Porque eu vi ele jogando. Porque eu acompanhei ele. Não foi só tipo, olha, eu só vi ele no videogame. Não, eu vi. Eu comentei jogos do Roleiser lá no Gold. Dá, se você pesquisar lá, os jogos do Estudiantes lá no Gold, se tiverem lá ainda, né, no canal, você vai ver eu comentando os jogos dele, né? Ou os que eu não estava trabalhando, eu estava no estúdio para ver outro jogo, então eu assisti o jogo que estava antes, que era justamente o Estudiantes, e ia comentar outro jogo logo em seguida. Mas enfim, estava lá acompanhando. Por isso que eu fiquei tão empolgado com o Roleiser, achando que ele funcionaria no Santos. Só que assim, com todo respeito, o Roleiser tá 1 ano e meio no Santos, cara. 1 ano, né? Estamos caminhando para 1 ano e meio. Estamos no mês 4 de 2026. O Roleiser chegou em fevereiro do ano passado. Então vamos lá. 1 ano e 2 meses no Santos. Ele poderia ter mostrado muito mais. Ele deveria ter mostrado muito mais. O Roleiser tem jogadores que ele pode criar. E o Roleiser virou um jogador que no jogo, ele é o cara do passe do lado. Ele é um cara que não tem confiança. Ele é o cara que quando tenta um passe mais diferente, coisa que ele fez em algumas partidas na temporada passada, principalmente contra o Fortaleza fora de casa, chamou a nossa atenção, fez a gente se empolgar com o que ele poderia produzir. E ele tem um começo interessante no Santos, só que ele vai sucumbindo. A não utilização do Roleiser é por merecimento, porque ele não merece jogar. Ele entrou hoje com a calça jeans molhada, que a gente fala. Ele entrou hoje sem dinamismo nenhum. Isso me chama muita atenção. Então eu me arrependo de ter pedido tanto o Roleiser. Porque ele é um jogador que realmente tem talento. Ele é um jogador que realmente tem talento com a bola nos pés. Tanto que ele é tão elogiado pelos treinos que ele faz. Só que eu não gosto de leão de treino. Eu quero o cara que faz diferença no jogo. E o Roleiser, quando entra em campo, pelo menos esse ano, ele só joga mal. Né? Eu queria muito ver o Roleiser e o Bom Tempo jogando juntos. Próximos. Porque eu acho que tende a funcionar. Só que hoje eu prefiro que o Miguel jogue e não o Roleiser. Eu prefiro ver o Barreal em campo do que o Roleiser. Eu prefiro ver o Neymar em campo, capengando, não andando em linha reta, do que o Roleiser. Entende? Isso acaba me incomodando muito. Eu me arrependo de ter pedido por causa disso. Porque não adianta o cara ser bom com a bola nos pés e quando ele entra em campo ele não consegue fazer nada. O Lucas Lima sempre foi bom com a bola nos pés. Você queria ele de volta ao Santos? Pois é. Né? Em 2023 ele volta, acontece tudo aquilo. Mas enfim, o Lucas Lima sempre soube o que fazer com a bola nos pés. Sempre foi um jogador de talento. Isso a gente não pode negar. São problemas, outros problemas do Lucas Lima impactam o que ele pode produzir para os times que ele joga. A mesma coisa vale pro Roleiser. Talento com a bola nos pés ele tem. Só que não adianta ele não ter dinamismo. Ele ser um jogador sem gana de jogo. O Roleiser é o argentino ao contrário, velho. Entendeu? Assim, aquela gana da Argentina, o que sobra no Escobar de gana, de vontade e tal, e falta de técnica, é o contrário no Roleiser. O Roleiser tem técnica, tem talento e tal, mas ele não tem gana nenhuma. Ele é um jogador que aceita muito, né? Por isso, né, eu já não quero mais o Roleiser no meu time. O Santos tem que usar ele de moeda de troca, de tentar um negócio aí. Eu tenho certeza que o Santos não pagou o Benfica ainda. É só uma desconfiança. Vamos fazer vídeo ainda do balanço financeiro do Santos, tá? Que teve umas pedaladinhas ali, a gente vai falar sobre isso em breve, tá? Então, atenção, não vote em Marcelo Teixeira para presidente do Santos, caso você seja sócio, tá bom? Não vote no Marcelo Teixeira. Estude os outros candidatos, não vote no Marcelo Teixeira, independente do que aconteça esse ano, tá? Se o Santos for campeão brasileiro,
passar a ganhar todos os jogos a partir da próxima rodada e bater campeão no fim da temporada, brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, ganhar todos os campeonatos. Não vote no Marcelo Teixeira em dezembro para presidente do Santos. Vote em outro candidato, tá bom? Estou falando isso agora. Não vai ganhar, muito difícil se ganhará, mas estou falando isso agora. Não vote no Marcelo Teixeira para próximo presidente do Santos, tá bom? Para ele continuar na cadeira de presidente. Ele tem que sair, tá bom? Dito tudo isso, acabo me arrependendo de ter pedido o Roleiser, porque eu esperava muito dele. Eu tinha esperança que ele fosse um jogador melhor do que ele consegue ser. Ele não tem. O que ele está apresentando no Santos é o que ele apresentou no Benfica, que é nada. Entendeu? É muito triste, porque eu tinha esperança realmente que ele fosse fazer diferença. Óbvio, hora ou outra a gente vai errar em análise de caras e a gente tem que falar, pô, errei. Errei, devia ter... não devia ter pedindo tanto, eu esperava que ele fosse render muito mais. Mas enfim, né? Eu insisti no Miguel muito tempo, todo mundo tacava pedra e eu acho que ele é útil. Muita gente fala a mesma coisa hoje. Insisti no bom tempo, todo mundo tacando pedra e eu acho que ele é útil. Muita gente concorda comigo agora. Então, enfim, a gente vai errar, acertar e normal, cara. Eu queria o Brenner no Santos e ele tá mal no Vasco. Futebol às vezes tem isso. É tudo encaixe, nem sempre a gente vai acertar. Eu entendo esse tipo de coisa. E outra coisa que me chamou a atenção, o Santos já perdendo o jogo por 2-1. Acontece um tiro de meta que o Veríssimo briga ali na disputa de bola, se eu não me engano, é com o Bruno Henrique, ele vence, acaba sendo tiro de meta, ele já cata a bola, bota pra bater o tiro de meta, pedindo pro time ir pra frente, e aí o Santos volta àquele modo de morosidade, que de todos os problemas que o Santos tem, é o que mais me irrita. A morosidade quando tá perdendo. O Santos aceita demais estar perdendo. Tamo perdendo. Nossa. E aí, cara, era só o Veríssimo. Ele bota a bola no tiro de meta e fala: vamos. Temos que buscar o resultado. Aí o Brazão vai naquela lentidão. O Luan Pérez sai andando pro lado. O Escobar já vai de cabeça baixa. Todos os outros dali pra frente, tirando o Veríssimo, todo mundo aceitando a merda que tá acontecendo. Em vez de tentar. Assim, tá 3-1, 2-1 pro adversário. Se for pra frente e empatar, show. Se você tomar o terceiro, velho, é do jogo, mano. Você tem que tentar buscar o resultado. Mas essa morosidade de todos os problemas que o Santos tem como time é o que mais me irrita. E eu torço para que o Cuca consiga trabalhar esse brilho desses caras. Não pode aceitar a derrota. Às vezes você vai perder, porque perder é do jogo, né? Como foi o caso desse jogo. Mas aceitar a derrota me incomoda muito. Aceitar que você tá perdendo e se resignar com isso num campo de futebol me incomoda absurdamente, cara. Enfim, eu sei que o vídeo ficou longo, mas essa é a análise. Porque todo mundo fala que quando perde eu não faço análise contundente, eu faço só quando ganha. Eu acho injusto, mas enfim, tá aqui, né? Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo. Até a próxima. Valeu.